Opa! E aí? Como é que vai? Eu sou Samuel e bem-vindos a mais um vídeo no Baiacu 3D Life. E como dito anteriormente, esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu tive que separar em dois diferentes, esse projeto em específico, porque, bem, eu tô há 2 semanas sem postar nada, perdão, minhas aulas voltaram e tá tempo corrido, pá, e tal. Eu vou tentar manter o padrão de vídeos ainda. Mas esse é o processo de modelagem do vídeo Chama Please, especificadamente usando a thumb do Mega Swag Videogame como referência. Que, bem, ele é um cara que me ajudou muito, principalmente com suas músicas e tal. Então foi bem legal passar horas criando e acertando os detalhezinhos e tal, sabe, uma vibe meio perfeccionista. Mas para esse modelo eu usei 2 técnicas. Uma foi fazer alguns membros separados, que nem todos os projetos que eu tenho aqui no canal, fazer cada partezinha separada, e outro foi usar o Subdivisor Surface para fazer os membros e tal de uma forma mais controlada, que mesmo usando várias vezes isso, principalmente no Pokémon, lá era para ter uma esfera e um controle maior, que realmente foi pensado para fazer um corpo, sabe, as pernas e essas coisas. Aqui o corpo eu basicamente fiz, primeiro fui usando a cabeça e depois criando o corpo a partir da cabeça, mas depois eu tirei porque eu não gostei de como tinha ficado a forma, o formato, então ficou só o corpo, mas foi basicamente fazendo vários cortes e curvas e tal para dar essa forma de corpo usando o Subdivisor Surface no 2, no 3, não lembro ao certo agora. Depois foi adicionando mais vértices, mais detalhes que dá essa forma mais curva, né? Tipo, você ainda tá mexendo no modelo reto, mas graças ao Subdivisor Surface você consegue dar essa forma mais curva ao modelo. Aí então eu tava ajeitando o peito, as costas e tudo, o formato certinho pra ficar bem daorinha. Aí as pernas, né, já tava fazendo. Eu tentei fazer de uma forma espelhada, só que graças à virilha, né, o espelho tava dando todo errado, tava dando umas paradas mó estranhas. E aí eu decidi então fazer cada lado realmente individual, né, por mais que não dê uma certa simetria, né, talvez algumas coisas não estejam simétricas no modelo, mas foi o que eu tive que fazer, né. Eu usei essa técnica do Subdivisor Surface só uma vez, que foi para fazer um modelo que eu até hoje não terminei, usando o tutorial, que era de um personagem, né, que eu fiz e tal, eu não consegui terminar. Aí então eu já tava fazendo a manga, né, a manga da blusa, né, que você pode ver lá na referência que ele tem. Eu queria fazer o braço realmente separado do corpo, pra na hora de animação dar um estilo mais caricato, não sei, meio cartoon, né. Aí então eu basicamente inseri uma face, né, extrudei e inseri uma face subindo um pouquinho, depois descendo para dar esse efeito de que o braço tá dentro da manga, realmente. Aí então, para fazer, né, a facilitação da topologia pro braço, mexer e tal, basicamente fiz essa técnica de na parte do cotovelo, nos vértices de trás, unir todos para ficar como se fosse uma boquinha, para que de alguma forma assim, né, não sei como explicar realmente, mas facilita a parte de animação e tal, né, tipo, tem muito vídeo que explica. Eu tava só ajeitando uns detalhezinhos da mão, do corpo, do braço, da mão não, do braço, do corpo. Parando aqui rapidinho no meio, só pra falar que o canal tá cada vez mais perto de monetizar, e se isso acontecer vai ser algo realmente incrível que vai me ajudar muito a continuar com esse projeto. Então se você puder ver o vídeo até o final, deixar o like e, se possível, desligar o adblock, que eu sei que é chato, mas parece que o YouTube não conta view dessa forma, já ia me fortalecer muito, tá bom? Dinheiro nunca foi o real intuito desse canal, mas se isso acontecer pode me ajudar a fazer mais vídeos e consequentemente você vai assistir mais, então podemos continuar agora. Então foi a primeira tentativa de fazer uma mão. Eu queria fazer uma mão realmente do corpo, só que eu pensei que é mais fácil fazer uma mão externa, né? Então aí foi basicamente digitando os detalhes. Só que uma mão externa ela ficava meio estranha, então eu pensei em unir as duas coisas. Eu peguei a mão externa e conectei no braço, né? Ficou parecendo um saco de boxe. Mas aí então foi só adicionando mais algumas curvas e tal, que ficou bem da hora. Aí foi basicamente o pé. O pé eu não dei tanto detalhe assim, ficou até meio estranho, até porque não vai aparecer tanto e não é realmente o foco aparecer muitos pés na animação que eu tô querendo fazer. Mas ficou bem simplesinho, então não teve nenhum detalhe extremo, né? Aí foi só fazendo os detalhes e tudo mais, a mesma lógica, né, da manga, né, extrudar e colocar a face dentro para parecer que tem uma curva, e aí a perna tá saindo lá de dentro.
e as coisas. Aí então foi só ajeitando os detalhezinhos, adicionando o mirror e aí começando novamente pela segunda vez fazendo a cabeça, né, no final. Final não, né, na metade. A cabeça foi bem de boinha pra fazer, né, eu queria, como era um estilo meio cartoon, não precisava ser muito realista. E aí eu comecei a fazer o cabelo. Eu nunca fui muito fã de fazer cabelo. O único cabelo que eu só fiz 2 cabelos, na verdade, em modelos. E, bem, um ficou na gambiarra e o outro ficou horrível, porque era o meu primeiro modelo, assim, realmente terminado. Então eu peguei um pouquinho de trauma com o cabelo, mas aí eu usei uma técnica muito boa, que eu até tenho que ver depois como é que une todos, que é basicamente você pegar um path de círculo e depois criar um path de linha da forma desse path de linha desse círculo, e aí ele vai meio que se duplicando horizontalmente, e aí cria meio que um cilindro. Aí quando você muda a forma do círculo, você dá esse efeito de cabelo, e mudando os tamanhos das mechas, tudo dá uma ideia de que é um cabelo realmente. Aí então no meio eu fiz a orelha, né, esqueci de comentar. E basicamente esse processo eu tive que acelerar muito, né, o vídeo todo ele tá mais ou menos em velocidade 10. O processo do cabelo eu tive que fazer em 30, porque provavelmente foi a parte que mais demorou. Mas foi provavelmente a parte mais legal, porque fazer um cabelo eu nunca tinha feito desse jeito. E, sabe, é um monte de mechas pequenininhas conectadas que quando você vê no processo só parece que o cara tá calvo, não parece tão bom. Mas no final fica bem interessante o resultado. Gostei muito de usar essa técnica e tudo, usando Alt S para mudar o tamanho e Ctrl T para rotacionar, né, esses círculos e tal. Por algum motivo o atalho é diferente, mas isso não complicou em nada, né. Foi fazendo então mecha por mecha, as mechas maiores em cima, as mechas menores embaixo. E claro, para ter não necessariamente para ter uma ideia de que ele não tem só cabelo de fios pequenos, mas também para facilitar a partir do processo de modelagem, porque fazer só fios pequenininhos ia dar muito trabalho. Aí então eu comecei a fazer a parte de cima. Por mais que olhando assim agora pareça que ele tá meio calvo e tudo, com o tempo vai dar mais naturalidade. Eu comecei a adicionar mais alguns detalhes para não parecer realmente que o cara é calvo. E, bem, enquanto eu tô fazendo o cabelo, eu vou explicar rapidinho que basicamente eu vou fazer o modelo do Vitor, o modelo do Vini e do Biff e fazer uma animação da série de Crash, né, de um momento lá que eu achei engraçado. Eu pensei, vou fazer uma animação, né? Por que não? Meu sonho é trabalhar com animação, não realmente com modelagem, então eu tenho que começar de algum lugar. Por mais que eu já tenha feito uma animação de um personagem dando um soco, essa vai ser realmente a primeira, feita do início ao fim, tudo e tal, realmente pensada. Provavelmente eu vou fazer um storyboard ou algo do tipo. Então, realmente vai servir como uma primeira animação pro portfólio, né? Realmente animação, digamos assim. Então vai ser bem legal, né? Esse primeiro episódio ele vai ter só o processo, como eu disse, da modelagem. A texturização, o shade, essas coisas vai ficar pro outro, porque eu tô há 2 semanas sem postar vídeo. E eu tive que fazer rapidão aí, esse aí agora, não com pressa, mas eu tive que dar uma agilizada, porque as aulas voltaram, eu tô sem pouco tempo, eu sou parte desse ensino integral do estado e tudo. Então eu passo mais horas na escola do que em casa, então é horrível. Mas eu tô conseguindo adaptar a rotina. Aí então eu basicamente fiz o óculos. O óculos eu acho que eu fiz ele em formato um pouquinho errado. Não era pros braços, né? Eu não lembro qual é o nome que se dá a parte que fica pendurado na orelha. Mas eu não acho que deveria ficar no meio, deveria ficar em cima, né? Até a própria referência dessa forma, mas todo o processo eu não me toquei disso. E não foi difícil, eu só fiz errado a topologia. Tinha um monte de curva, um monte de coisa errada no óculos. Eu não fiquei tão satisfeito assim. Qualquer coisa eu mudo, não sei. Mas esse foi o processo. Eu usei o mirror, né? Eu fiz um lado, a metade do outro. Depois eu tirei o efeito de mirror e conectei os dois no meio. Depois eu coloquei no modelo para ter uma referência do tamanho exato e tal. Comecei a mudar, ajustar os detalhes para não parecer que tá muito largo ou tá muito curto, que é um nerdão, ou, sabe, aqueles estereótipos de nerd e tal. Foi bem interessante também. Aí então eu tava ajeitando, né, esse braço que fica apoiado na orelha
tava ajeitando para não ficar muito para frente, né? Ficar meio que em uma esfera, um círculo, né? No corpo. Aí foi adicionando mais curvas e tudo para aumentar o controle da topologia, deixar mais curvado e tudo, deixar mais natural até, de certa forma. Aí foi ajeitando o cabelo para ele ficar na frente do óculos. Aí então já tá fazendo a camisa. A camisa eu basicamente peguei as partes do tronco e estudei. Depois eu fiz o objeto separado, utilizei o Solidify e ajeitei os detalhes, deixei ele retinho e ficou desta forma. Foi bem legal, né? Eu não terminei ainda, falta a texturização, falta o mapeamento V, falta eu ver como é que eu vou fazer cada uma dessas mechas separadas se tornar uma coisa só, né? Eu tive que até criar uma collection nova só pro cabelo, porque tinha muito fio de cabelo, eu tenho que ver como é que eu vou fazer tudo virar uma coisa só. Provavelmente eu vou ter que fazer cada uma delas, né? Fazer um processo de transformá-la em um objeto realmente, porque por enquanto são apenas caminhos, né? Digamos assim, são linhas só que adaptadas para um cilindro. Então eu tenho que realmente transformar em um mesh, em uma forma, em um cilindro realmente, para conseguir colocá-la tudo em uma coisa e conseguir terminar. Mas basicamente foi isso, um vídeo bem rapidinho. Foi um processo bem interessante que demorou. Eu passei bastante tempo fazendo isso, mas realmente porque eu queria fazer uma parada bem feita. E principalmente por causa do cabelo que eu tinha feito essa técnica antes. Então espero que vocês tenham gostado. Eu tô pensando em mudar um pouquinho o estilo do vídeo, né? Enquanto agora é tudo muito meio no freestyle, eu vou cortando e tudo e falando por cima. Eu tô pensando em mudar um pouquinho, fazer uma parada mais roteirizada, mais parecido com o YouTube que eu acompanho muito sobre 3D, chamado Vivine. E é isso. Talvez no próximo vídeo seja um pouquinho diferente, não sei. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.